Olá, pessoal. Aula do oitavo ano, onde nós vamos fazer uma revisão do início do nosso capítulo 1 do módulo 1, livro de Geografia. Paisagens terrestres. Nós vamos ver que o planeta Terra, ele é composto por continentes e ilhas, que são grandes porções de terras emersas, ou seja, que ficam fora da água, e ocupa menos de um terço da superfície terrestre, dividindo o planeta em três partes, uma parte é os continentes. A maior parte da superfície terrestre fica submersa, ou seja, abaixo da água, né? Submersa ou imersa. Nós vamos ver que o planeta Terra é distribuído em 5 oceanos. O maior deles é o Oceano Pacífico. Depois nós temos o Atlântico, o Índico, o Glacial Ártico e o Oceano Antártico. Aqui nós temos não só a distribuição dos 5 oceanos, mas nós temos também a distribuição dos continentes. Então, oceanos é onde nós temos grande quantidade de água, onde abaixo está as outras terras que a gente não vê, a superfície terrestre submersa ou imersa na água. Os continentes e as ilhas são os visíveis. Então, nós temos continente americano, o segundo maior continente, dividido em América do Norte, América Central e América do Sul, onde nós estamos. Nós temos a Ásia, o continente asiático, que é o maior dos continentes. Nós temos a Europa, ou continente europeu, a África, onde nós temos aqui vários países, muitos deles são muito pobres, muitos dos países que compõem o continente africano são países bastante pobres. Nós temos aqui o grande deserto, que é o deserto do Saara. Nós temos a Oceania, onde está a Austrália, e temos aqui o continente Antártida, onde abaixo dessa grande quantidade de gelo, nós temos superfície terrestre. Então, nós temos aqui os continentes e oceanos do planeta Terra. Sempre foi assim a distribuição? Não, nós vamos ver que não. Então, seguindo aí, nós vamos ver que o nosso grande continente, há cerca de 220 milhões de anos atrás, ele era grande, e um único bloco de rochas denominado Pangeia. O que a gente observa é que o planeta ele foi fragmentando, ele foi se quebrando, né? E cada pedacinho é formado por placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, elas são, portanto, crosta terrestre, fragmentada em vários blocos, e ela se movimenta em cima do manto. Então, a gente vai observar aqui que o planeta Terra, ele foi se movimentando, se fragmentando, dividindo no que nós chamamos de placas tectônicas. Então, elas estão sempre deslocando em direções diferentes, né? As placas sul-americana é essa aqui, é a nossa placa sul-americana, essa aqui, placa sul-americana. Essa aqui é a placa sul-africana. Elas estão cada ano se distanciando uma da outra. Agora, por que isso? Devido ao que a gente chama de deriva continental. Deriva continental. Mas antes, nós vamos ver que estudos indicam que em 50 milhões de anos, a África deverá colidir com a Europa, e isso vai fazer com que o mar Mediterrâneo desapareça. Nós vamos ver que a Indonésia, a Austrália, Tailândia se unirão um dia e o estado da Califórnia caminhará em direção ao Alasca. Por quê?
Isso devido à deriva continental. Então, o que seria essa deriva continental? Deriva continental é a teoria de Alfredo Wegener, e Alfredo Wegener, ele propôs essa teoria em 1915, e vamos observar aqui, ó. O alemão Alfredo Wegener propôs a teoria da deriva continental. O alemão, ele propôs essa teoria, de acordo com a teoria, existia apenas um grande continente que passou por fragmentação e separação ao longo dos bilhões de anos. Ou seja, existia a Pangeia há 220 milhões de anos. Há cerca de 150 milhões de anos, começa a dividir. Então, aqui a gente tem a Pangeia e aqui a gente já tem Laurásia e Gondwana. Laurásia, essa parte superior, deu origem à Europa, Ásia e América do Norte. A Gondwana, que é a outra parte do continente, deu origem à África, à América do Sul e à Oceania. E foi constantemente sendo modificado até chegar o que é hoje, os 6 continentes. Mas, como vocês viram, acredita-se que há alguns anos, né, há 50 milhões de anos à frente, haverá uma nova distribuição, ou seja, alguns países irão se juntar, alguns parte de continente, né, e outros irão se afastar. Agora, essa teoria, ela foi baseada em evidências. Então, a primeira é o formato da costa da África e da América do Sul. Se você analisar, por exemplo, aqui quando você olha, isso aqui é um encaixe quase perfeito entre a América e a África. Então, se você observa a costa da América do Sul, juntamente com a da África, é como uma parte de um quebra-cabeça. Outra coisa que nós vamos ver é semelhança entre formações rochosas, tanto aqui da América como da África. E também a existência de fósseis de animais ou plantas também que existiam aqui na América e aqui na África. Nós vamos ver que foi encontrado réptil de água doce que vivia em regiões aqui da América de água doce, então não ia para o mar, era nos rios, lagos, e foi encontrado também esse mesmo tipo de fóssil aqui na África. Então, são evidências, né, que aconteceram durante anos, onde o alemão Alfredo Wegener propôs essa teoria da deriva continental. A teoria é, de acordo com a teoria, existe apenas um grande e imenso continente que passou pelo processo de fragmentação e separação ao longo de milhões de anos. Isso é a teoria da deriva continental. Continuando, sabemos então que a Terra, no seu interior, ela é composta, né, por o que a gente fala uma estrutura interna. Aqui você tem um esboço dessa estrutura interna. Então, de acordo com os estudos dessa estrutura interna, nós vamos ver, primeiramente, núcleo interno, que acredita-se que ele seja sólido, e o externo é fluido, ou seja, componentes que escorrem, né, que é maleável. Aí depois nós temos um manto. O manto, ele está entre a crosta terrestre e o núcleo. Então, ele fica aqui nessa fase intermediária, no meio. E esse manto, ele é pastoso e ele é composto pela substância chamada magma. O magma é em alta temperatura também. E esse magma faz com que os pedaços da superfície terrestre, que nós chamamos de placas tectônicas, se movimentam. E aqui
a crosta terrestre é a camada superficial do planeta, que é a camada sólida, é onde que nós vivemos e é onde que estão as placas tectônicas. Então, as placas tectônicas são, portanto, a crosta terrestre fragmentada, quer dizer, quebrada, dividida em vários blocos e movimentados pela fluidez do manto. Então, o manto está aqui e é o manto que faz com que a gente as placas tectônicas, né, movimente e a gente não percebe. São movimentos, como se diz, imperceptíveis, né? O ser humano não percebe. Como as placas tectônicas estão em cima do manto, então aqui são placas tectônicas, aqui é o manto, aqui é o núcleo, interno e externo. Então, as placas tectônicas, elas são grandes pedaços do planeta, né, da superfície terrestre, que se movimenta por causa das correntes que acontecem aqui, ó. Você está vendo as correntes aqui dentro. E então, o que seriam essas correntes? Aqui nesse manto, nós vamos ver circulam correntes de calor. Então, é o calor que traz material aqui mais quente, próximo ao núcleo, e esse material quente, ele vai circular pela força do calor e vai indo para a parte da crosta terrestre, onde a temperatura é um pouco mais amena. Então, esse movimento aqui, onde que acontece das placas tectônicas movimentar por causa aqui do calor, da pressão, das correntes, e nós vamos ver que essas correntes recebem o nome de correntes de convecção. Então, veja bem, correntes de convecção são correntes de calor que trazem materiais quentes, próximo ao núcleo, para as camadas próximas à crosta terrestre, onde as temperaturas são mais brandas. O que nós vamos ver? Essas correntes que são responsáveis pela movimentação das placas, elas provocam o afastamento, olha só, afastamento ou a colisão, uma encontrando com a outra. Então, aqui eu tenho uma encontrando com a outra, e aqui eu tenho afastando, né? Afastando. Então, essas correntes de convecção, elas dão origem a dois tipos de movimento, aos de colisão e o de afastamento. Então, o de colisão entre as placas ocorre quando as correntes fluem em sentido convergente. Aqui, ó, convergente. E o afastamento, olha só, afastamento. O afastamento é quando ocorrem as correntes no sentido divergente. Divergência, afasta, right? Convergência, encontra. Então, nós vamos ver que essas duas formas de corrente, correntes convergentes e correntes divergentes, elas trazem várias consequências para o nosso planeta. Então, a gente vai ver aqui, nesse esboço, que eu posso encontrar um deslize lateral de placa tectônica. Isso aqui é um deslize lateral. Aqui é um movimento divergente, afastamento de placas tectônicas. E aqui é um movimento convergente. Então, os limites convergentes, as placas colidem e uma delas é puxada para o manto, né? E é reciclada. Ou seja, ela vai chegar lá e vai nas profundezas derretendo. Então, o que acontece aqui? Então, vamos ver na prática. As correntes convergentes provocam a colisão. Na colisão, uma das placas mergulha em direção ao manto, enquanto a outra, essa que está aqui, ela dobra, ela vai ficando enrugadinhas e vai formando, nesse processo de dobras ou enrugando, nós vamos ver a formação das cordilheiras de montanhas. Então, olha só,
Um exemplo aqui é a placa de Nazca, que é vizinha da nossa placa sul-americana. A placa de Nazca, ela é mais pesada e ela adentrou por baixo da placa sul-americana. E a sul-americana, ela é uma placa mais maleável, ela foi dobrando, e essas dobras foi dando origem ao que nós chamamos de Cordilheira dos Andes. Nós temos aqui no deslize de placas, que também é uma corrente divergente, desculpa, uma corrente convergente, tem esse deslize das bordas lateralmente. Então, vai ocorrer falhas e terremotos. Depois, nós temos, na parte do afastamento divergente, nós vamos ter o seguinte: no afastamento, as placas tectônicas afastando, elas deixam fendas aqui, que são preenchidas por magma, e ou atividades vulcânica, onde o magma sai e vira lava, né? Lá no interior é magma. Quando ele sai aqui e endurece, resfria, é a lava. Pode causar também essas atividades vulcânicas terremotos, né? E quando essas placas se afastam, muitas delas formam aqui fendas profundas que nós chamamos de vales. Então, na aula de hoje, nós vamos terminar com as correntes convergentes e divergentes. Convergente é a colisão, é o encontro, né? Ou deslizamento lateral, formando aí montanhas, né? Que formando montanhas, ou formando o que nós chamamos aqui de falhas, e traz também terremotos. Divergente, as correntes divergentes, é quando provoca o afastamento, né, das placas, elas se afastam aqui, e o que a gente vai ver é que vai surgir aqui fendas profundas, e essas fendas, muitas vezes conhecidas como grandes vales. Boa atividade, bom estudo. Até a próxima aula.